como criei o meu primeiro vídeo viral nas redes sociais, tá? Consegui viralizar o mesmo vídeo em duas redes simultâneas. Então foi bem interessante, mas teve todo um processo que precisou acontecer para que isso acontecesse. E dentro dessa aula eu vou compartilhar com vocês o passo a passo que ocorreu antes, porque sempre antes de algo que funciona bem, tem todo um passo a passo atrás. Então eu vou compartilhar exatamente com vocês tudo. Começar compartilhando aqui a minha tela para essa aula ficar um pouquinho mais didática e trazer algumas informações aqui para vocês. Olha só. Então, aqui a gente tem no Instagram a quantidade, né, até quinta-feira, de 328 mil pessoas visualizando esse conteúdo, e no TikTok, 425 mil pessoas visualizando também, né? Isso é de quinta-feira, então pode ser que está desatualizado já e está um pouquinho mais, porque agora esses vídeos eles continuam performando, continuam entregando, existem pessoas que continuam salvando, compartilhando, comentando, mas agora não está mais naquele volume grande como estava antes, tá? Então vamos lá. Quero começar contando para vocês aqui que o primeiro passo de tudo isso vai ser até engraçado, e você vai falar, não é possível. Foi definir o que eu queria, colocar uma meta. Foi exatamente isso que eu fiz, gente. E eu só tive essa percepção depois que eu viralizei. Para quem não sabe, eu crio conteúdo desde 2019, né? E eu pensei, eu falei, eu vivo do digital desde 2019, ganho dinheiro com o digital, comecei, né, vendendo poucas coisas, mas comecei vendendo no digital, quando eu tinha 232 seguidores. Minha conta hoje, ela não é grande, ela tem 2.000 tinha 2.000 e pouquinho, ainda tá nos 2.000, mas ela cresce de pouquinho em pouquinho, e eu nunca me preocupei em viralizar, porque eu parto da premissa, eu acredito, que a gente não precisa de números grandes para a gente viver do digital, mas é importante que sempre esteja chegando pessoas novas. Aí eu falei, quer saber, eu preciso viralizar. Inclusive, né, eu coloquei a meta, e a minha meta era de bater 100 mil visualizações, olha só. E foi no meio de novembro que eu comecei a ficar obcecada por viralizar. Então, eu precisava viralizar, porque esse era o meu objetivo, e tinha que ser antes do ano acabar, né, antes do dia 31/12/2024. Aí, o meu objetivo, como eu disse, era pegar 100 mil visualizações, né? Deixa eu ajeitar aqui, ó, 100 mil visualizações. Aí, o que que eu fiz? Coloquei esse objetivo e comecei a traçar um plano, definir uma estratégia. Foi o segundo passo, por quê? Eu já tinha um objetivo, então eu tinha que pensar em maneiras de atingi-lo. Foi aí que eu comecei a criar três reels por dia no meu perfil do Instagram, usando músicas em alta, tá? Inclusive, eu cheguei até a ativar notificações de perfis maiores, que sempre viralizam, e comecei a usar as mesmas músicas que eles usavam. Vou dar um exemplo para vocês aqui, vou abrir o meu Instagram para vocês visualizarem como que foi esse processo, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Essa mulher aqui, ó, a Kate Catarine Bartz, ela tem muitos vídeos virais, ó. Se você for olhar o perfil dela, tem 8 milhões, 1 milhão, enfim, tem bastante vídeos virais aqui. E muitos áudios em alta ela usa, em todos ela usa áudio em alta e vídeos curtos. E aí eu parti dessa premissa, eu falei, bom, se ela tá viralizando, ela entrega um conteúdo interessante dentro do assunto que ela fala, então eu vou partir desse mesmo princípio, né? Vou postar 3 vezes ao dia para aumentar o volume, meu alcance aumentar, consequentemente, uma hora o Instagram vai entender que algum é para performar bem. E foi aí que começou toda a brincadeira. Aí eu comecei, até se vocês forem ver aqui no meu perfil, já me segue aqui, tá? Se não tá me seguindo, já segue meu perfil. Aí eu comecei aqui, ó, aqui embaixo, ó, que eu já produzia conteúdo com constância, e eu estava naquela média de um por dia, mas conteúdos mais elaborados. Então, eu utilizava roteiros, gravações mais elaboradas, em lugares diferentes para chamar atenção, e a média de visualizações estavam baixas, ó, 500, 400, enfim, todos esses tipos até em informações de que eu participei do programa, né, do programa Vitrine, e baixas visualizações. Aí eu comecei a usar a mesma técnica que ela estava usando. E aí aumentou para 2.000 visualizações esse vídeo aqui, né? Falei, bom, funcionou bem, vou reaplicar. Postei um mais elaborado, eu falando, pouquíssimas visualizações. Postei um outro, de novo, com áudio em alta e tudo mais. Aumentou as visualizações para 1.200. E assim eu fui fazendo testes. Então eu decidi colocar 3 por dia, até para eu testar mais rápido, tá? Porque isso é extremamente importante. Você começa a testar o formato que mais funciona. Você percebe que muitas pessoas que você acompanha, cada um viraliza de uma forma. E eu precisei pensar também na seguinte questão. Eu não queria viralizar com qualquer coisa. Por quê? Porque se eu, por exemplo, a gente sabe que tem assuntos, né? Estou desde 2019 estudando marketing digital, trabalhando com marketing de conteúdo, a gente sabe que tem assuntos que são automaticamente virais. Então, por exemplo, um conteúdo que já é viral, um vídeo de um bebezinho fofo. Se a gente colocar um vídeo bonitinho do bebezinho chupando um limão,
que vai acontecer? Ele vai fazer careta e vai ser fofinho. Alguns vão comentar, ai, que dó, ai, judiação, ai, que fofo, ai, que gracinha. Então, ele vai gerar muito engajamento e a tendência é alcançar mais pessoas. Então, se eu coloco um vídeo desse, eu alcanço mais pessoas, mas eu não alcanço o meu objetivo final, que não é apenas viralizar, é vender. Vender meus cursos da fábrica do conteúdo, ou minhas mentorias, meus outros programas. Então, eu preciso que a pessoa, ela entenda que ela pode aprender comigo aquilo que eu estou ensinando. Então, o assunto, ele tem que casar, ele tem que ser ligado com o que eu falo no meu perfil. Senão, é uma viralização que é um tiro no pé, porque daí traz muitas pessoas erradas, tá certo? Então, foi por aí que eu comecei a testar novos formatos. Comecei a compartilhar alguns dos 2.000, 1.600 e assim foi, né? Eu fui testando 3 por dia. Olha esse de venda direta. Olha só, 70 visualizações, muito baixo, né? Aí eu comecei a analisar as palavras que eu estava usando, tudo que eu estava fazendo para ver o que, que eu poderia fazer de diferente. Foi aí que eu pensei, eu preciso de algumas ideias mais elaboradas. Tem muita gente que viraliza usando assuntos em alta, né? Que a gente até sabe que existem alguns sites que a gente consegue visualizar, pesquisar, ver que tá todo mundo falando, dá pra gente aplicar. E aí eu comecei esse teste aqui. Opa, comecei esse teste aqui. Da Jennifer, né? A moça do avião que viralizou. Só que eu não peguei o hype do momento, eu não peguei o momento que falaram. Passou umas 2, 3 semanas e aí que eu fui falar dela. Resultado, baixas visualizações, porque o assunto já não estava mais quente. Aí então eu comecei a pensar como que eu poderia fazer diferente, né? Esquema visual para ver se chamava atenção, mas não teve boa visibilidade. Comecei a testar Reels naquela aba teste do próprio Instagram também, no A Performance não foi boa. De 3 ou 4 que eu coloquei lá, não foram boas. Esse, inclusive, foi um que eu botei lá, mas não deu certo, não. E aí, comecei a trazer assuntos que eu acreditei que seria interessante. Então, o Pablo Marçal, inclusive, palestrou aqui na minha cidade, e eu fui na palestra, e eu achei muito interessante uma parte que ele falou, e eu trouxe essa abordagem. Eu fui obrigada a escutar esse cara falando. Aí, coloca a imagem do Pablo Marçal, e ele atingiu, é um vídeo que eu tô falando, mas ele atingiu 1.500 pessoas. Então, foi um resultado pequenos para alguns, mas fora da curva para a quantidade de seguidores que eu tinha até o momento. 2.000 e pouquinho. Tá? Então, isso é você começar a analisar o teu conteúdo para você chegar aonde você quer. É você ser estrategista de conteúdo de fato. Tem que ficar analisando minuciosamente todos os passos que você está fazendo. Aí eu entendi que se eu colocasse mais pessoas ali em destaque, que estão em alta, e que eu linkar com a minha expertise, com o assunto que eu falo, que é marketing de conteúdo, poderia dar bom. E aí, o que, que eu fiz? Comecei a fazer testes, né? Falei da Larissa Leal, não deu muito certo. Falei também da Patrícia Bravanel, deu um pouquinho mais de visualização, então eu falei, bom, a gente precisa. E aqui eu gravei do TikTok, né? Então a gente sabe que tem as rixas das plataformas, né? Então eu comecei a trazer uma abordagem diferente. Voltei a postar alguns memes mais relacionados a marketing. Então, para aumentar o meu alcance, foi assim que foi aumentando um pouquinho as visualizações do meu perfil. Então, fazendo tudo isso, eu cheguei a alcançar quase 52 mil visualizações no meu perfil, um perfil que tinha 2.000 seguidores, né? Então, ele não tá muito mais que isso hoje, né? Faz uma semana que eu viralizei, mas ele cresceu exponencialmente a quantidade de visualizações, depois eu vou mostrar para vocês. Foi aí que eu acreditei que a melhor opção era seguir um script, uma técnica de escrita persuasiva, que é o modelo AIDA. Esse modelo aqui, ele, para quem estuda copywriting ou para quem já estudou marketing de conteúdo, como escrever conteúdos mais persuasivos, sabe que é um modelo que super funciona, é um modelo antigo, mas que até hoje ele funciona muito bem. E o AIDA, o que ele significa para quem ainda não sabe? Se você não sabe dessa parte da técnica AIDA, você preste muita atenção, porque isso daqui ele pode salvar seus conteúdos, tanto em legendas, quanto nos stories, quanto nos scripts de vídeo, enfim, da maneira que você for comunicar no seu perfil. Então, o AIDA é uma sigla que significa atenção, interesse, desejo e ação. Essas 4 letrinhas aqui, para scripts, elas são essenciais, essenciais. Aí eu comecei a usar a técnica AIDA aqui para escrever o script do vídeo, e eu quero compartilhar também aqui com você o vídeo que viralizou. Então, aqui, ó. Zé Felipe deixou escapar o segredo do sucesso da Virgínia ontem na festa. Ontem na festa dos 50 milhões de Virgínia Fonseca, todo mundo falou de absolutamente tudo. Do vestido, dos convidados, dos lustres, 6 shows que teve na festa, dos preparativos. Mas ninguém prestou atenção na entrevista que o Zé Felipe deu. E se você trabalha com digital, você precisa escutar isso. Cara, trabalhadora, não tem preguiça de trabalhar, acorda cedo, não se dá o luxo de ficar um dia fora das redes sociais. Ela sabe a responsabilidade, o carinho que as pessoas têm com ela, então ela
Às vezes ela não tem nada no dia e no dia anterior trabalhou demais, ela acorda cedo ali pra postar, pra mostrar. Você quer engajar mais, vender mais, mas tá disposto a fazer o que essa mulher faz? Constância, presença e estratégia. Não é sobre estar inspirado pra postar, mas é sobre ter o compromisso de postar, conectar todos os dias. Ah, mas não sabe o que postar e quer começar a mudar essa realidade hoje mesmo? Comenta aqui, eu vou te mandar uma lista de coisas pra você usar nos seus stories, serve pra qualquer nicho e vai te ajudar a engajar e conectar muito mais. Comenta aqui. Bom, esse é o vídeo e esse foi o roteiro que eu usei, tá? Então, com a técnica AIDA, a primeira coisa a gente precisava chamar atenção. Então, eu ia começar o vídeo falando que algo que nem todo mundo estava falando. Antes de decidir falar desse assunto, o que eu fiz? Eu vi que ela ia dar festa e eu já sabia que seria um assunto que a internet ia falar com peso. Principalmente a galera do marketing de conteúdo. Por quê? Porque é 50 milhões que ela atingiu no Instagram da festa, comemorando esses 50 milhões. Então, eu tô falando do sonho do meu público, das pessoas que querem ser relevantes na internet, de terem milhões de seguidores. Então, já era um assunto bem interessante para o meu mercado. E aí, eu tinha que linkar tudo isso com o meu conteúdo. Então, bora lá. Aí, o primeiro ponto. Ontem, na festa de 50 milhões da Virgínia Fonseca, todo mundo falou de tudo. O vestido, os convidados, os preparativos. Mas ninguém prestou atenção no que o Zé Felipe disse sobre ela. E aí, como que eu cheguei na conclusão de falar do Zé Felipe? Foi o seguinte, pesquisando sobre o assunto, eu vi que todo mundo estava falando. Pensei, falei, eu não vou falar da mesma coisa que todo mundo falando, porque tá todo mundo falando da festa dos 50 milhões. Então, eu vou ir contra o que todo mundo tá falando algo diferente que chame a atenção. Foi aí que apareceu um trecho da entrevista do Zé Felipe, eu peguei esse trecho e falei, esse é uma mensagem legal para transmitir, porque dentro de todo o vídeo, eu quero transmitir uma mensagem de que a pessoa, porque é do que eu acredito, né, para a pessoa não ficar achando que vai ser fácil, ela vai ter que se dedicar para fazer aquilo. E a gente tá falando de anos de carreira da Virgínia, não é um dia, um mês, né? Então, bora lá. Aí eu fiz isso, peguei. E aqui, nesse trechinho da atenção, eu falo, e essa fala precisa ser ouvida para você, para quem trabalha no digital. Por que eu coloquei isso? Para trazer mais o contexto para quem tem interesse em criar conteúdo no digital. Então, pode ser para quem vai trabalhar com marketing, pode ser para quem trabalha, tem a sua própria loja, tem seu negócio, é empreendedor, mas precisa divulgar sua marca. Então, isso traz meu público, especificamente. E aí eu passo o trecho da entrevista para gerar mais interesse, para mostrar que é de verdade aquilo que eu estou falando, que aconteceu aquele fato que eu estou citando ali. E aí entra o desejo. Isso é a diferença entre quem cresce e quem fica travado no mesmo lugar. Você quer engajar mais, vender mais, está mais disposto, mas está disposto a fazer igual a Virgínia? Então eu trago essa reflexão. E a pessoa para pensar, falando, será que eu estou disposto mesmo a fazer a mesma coisa que ela faz? Não exatamente, vocês entenderam, né? A colocação. Aí ter constância, presença e estratégia. Então eu já estou citando 3 informações que a pessoa fala, não, eu posso. Isso é para mim. Não é sobre estar inspirado, mas é sobre aparecer e conectar todos os dias. Quer dizer, eu estou colocando uma dor que eu sei que a minha audiência tem. Por isso, eu despertei esse desejo nela de ela continuar ali. E aí, no final, eu falo, quer dar um primeiro passo para mudar isso? Comenta aqui, eu quero que eu vou te enviar no direct uma lista de ações que você pode começar a fazer hoje mesmo para engajar mais nos stories e atrair o seu público. Eu alterei algumas coisinhas, detalhes na hora de gravar, porque eu sou do tipo que eu coloco os blocos, vou gravando, e daí na hora de falar, que eu leio, e transmito do jeito que eu li, mas sai diferente do que eu escrevi. Então, sai mais gigante, e gera mais essa conexão. Então, esse foi o script, foi essa linha de raciocínio. Uma coisa importante também, que isso daqui é muito importante, tá? Preste muita atenção nisso. O texto, para ele chamar a atenção, eu coloquei a headline, que é a manchete, que é o que vai fazer as pessoas pegarem o texto ali, o olho ali, principalmente nos 3 primeiros segundos. Então, eu coloquei, Zé Felipe deixou escapar o segredo do sucesso da Virgínia. Todo mundo quer saber o segredo do sucesso de alguém, porque nós desejamos o sucesso, né? Cada um na sua área específica. Então, isso gera muita curiosidade. E quando eu coloco o Zé Felipe como protagonista, não a Virgínia, eu coloco alguém de que tá lá no vínculo dela, né? O marido dela, que é uma pessoa que as pessoas confiam, que sabe que a fonte vai ser praticamente segura, né? A gente tá falando de internet, mas a gente sabe que a fonte tende a ser mais confiável. E isso desperta uma curiosidade muito grande, tá? E nos 3 primeiros segundos, eu ainda questiono por que ninguém está falando disso aqui na festa da Virgínia. Então, a pessoa já acha que vai trazer uma mensagem bombástica, algo que talvez não vai ser tão bom, né? Porque a gente já pensa na fofoca, no caos, enfim. Isso desperta mais curiosidade para a pessoa ficar ali comigo até o final, tá certo? Então, essa foi a estratégia que eu usei para criar o meu primeiro vídeo viral, que está sendo um sucesso, graças a Deus, até agora. Aí você se pergunta, né? Ai, Giane, mas como que eu vou ter tantas ideias assim? Como que eu vou criar tudo isso? Como que eu vou fazer tudo isso? Quero te convidar para o Plano do Conteúdo Infinito, para o PCI. Eu criei esse plano justamente para você criar conteúdos para o mês todo em 1 hora. Você vai sentar em 1 hora e você vai conseguir ter conteúdos para criar para o mês todo. Eu coloquei ali exatamente passo a passo que eu faço dentro da minha criação de conteúdo.
O objetivo desse curso, do PCI, do Plano do Conteúdo Infinito, é resolver o bloqueio criativo para nunca mais faltar ideias. Então, se você tem interesse e quer saber um pouquinho mais, vou até dar uma breve explicação aqui. A gente vai ter módulos, né, para fundamentos para criar ideia, inesgotável de inspiração, técnicas rápidas para gerar novas ideias e o planejamento de 30 dias de conteúdo em 1 hora, mais alguns bônus, que daí eu deixar aqui, ó, é um modelo de ganchos prontos para você usar, ferramentas de pesquisas e inspiração e um plano de aceleração, tá? Então, esse plano de conteúdo infinito está bem interessante para você que está travado na criação de conteúdo, para você que tem dificuldade de criar conteúdo aí dentro do digital, não tem essa facilidade, tá? Eu vou deixar aqui abaixo o link de acesso para você acessar por apenas R$ 37,90, tá bom? Eu realmente espero te ver do outro lado, que você crie os seus primeiros e de muitos conteúdos virais. Me acompanhe nas redes sociais. Eu vou deixar também aqui no box abaixo todas as informações para você me acompanhar nas outras mídias também, tá bom? Um beijo e até a próxima.